Capítulo 18 Simbolismo e Filosofia. Se o simbolismo for, como acabamos de explicá-lo, essencialmente inerente a tudo que apresenta um caráter essencialmente tradicional, é também, ao mesmo tempo, um dos traços pelos quais as doutrinas tradicionais, em seu conjunto, já que isto se aplica simultaneamente aos dois domínios, esotérico e esotérico, distinguem-se, de certo modo à primeira vista, do pensamento profano, ao qual este mesmo simbolismo é completamente estranho, e isso necessariamente por comportar propriamente algo de não humano, que não poderia existir de maneira nenhuma em parecido caso. Entretanto, os filósofos, que são os representantes por excelência, por assim dizer, desse pensamento profano, mas que ainda assim não têm menos a pretensão de se ocuparem das coisas mais diversas, como se sua competência se estendesse a tudo, ocupam-se às vezes também do simbolismo, e lhes ocorre então emitir ideias e teorias bem estranhas. É assim como alguns quiseram constituir uma psicologia do simbolismo, o que se vincula ao engano especificamente moderno que se pode designar pelo nome de psicologismo, e que é apenas um caso particular da tendência a reduzir tudo a elementos exclusivamente humanos. Não obstante, há também alguns que reconhecem que o simbolismo não depende da filosofia, mas entendem dar a esta asserção um sentido visivelmente desfavorável, como se o simbolismo for a seus olhos uma coisa inferior e inclusive desdenhável, e alguém pode se perguntar, inclusive, ao ver a maneira com que falam, se não lhe confundirem simplesmente com o pseudo-simbolismo de alguns literatos, tomando assim pela verdadeira significação da palavra, o que não é mais que um emprego completamente abusivo e desviado dela. Na realidade, se, como se diz, o simbolismo é uma forma de pensamento, o que é verdade em certo sentido, mas que não impede que seja também, e primeiro, outra coisa, a filosofia é outra, radicalmente diferente, e inclusive oposta sob diversos aspectos. Pode ir mais longe. Esta forma de pensamento que representa a filosofia não corresponde mais que a um ponto de vista muito especial e, inclusive nos casos mais favoráveis, não poderia ser válida mais que num domínio muito restringido, cujo maior equívoco, inerente além disso a todo o pensamento profano como tal, é possivelmente não saber ou não querer reconhecer seus limites. O simbolismo, assim como a pessoa pode se dar conta disso pelo que já explicamos, tem um alcance muito diferente, e, inclusive se não se vissem aí nada mais que duas formas de pensamento, o que é propriamente confundir o uso do simbolismo com sua essência mesmo, seria ainda um grave engano querer pô-los sobre o mesmo plano. Que os filósofos não sejam desta opinião, não prova nada. Para pôr as coisas em seu justo lugar, é necessário, acima de tudo, considerá-las com imparcialidade, o que não podem fazer neste caso. E quanto a nós, estamos bem convencidos de que, enquanto filósofos, não chegam nunca a penetrar o sentido profundo do menor símbolo, porque se trata de algo que está inteiramente fora de sua maneira de pensar e que ultrapassa inevitavelmente sua compreensão. Aqueles que conhecem tudo o que dissemos em outras partes da filosofia, em várias ocasiões, não podem estranhar-se de nos ver não lhe lembrar mais que uma importância muito medíocre. Além do mais, inclusive sem ir ao fundo das coisas, basta, para dar-se conta de que sua posição não pode ser aqui mais que subalterna de certo modo, lembrar-se de que todo modo de expressão, qualquer que seja, tem forçosamente um caráter simbólico, no sentido mais geral deste termo, em relação ao que expressa. Os filósofos não podem fazer outra coisa que servir-se de palavras, e assim como dissemos precedentemente, estas palavras, em si mesmas, não são e não podem ser nada mais que símbolos. Assim, de certa maneira, é a filosofia que entra, embora inconscientemente de todo, no domínio do simbolismo, e não o inverso. Entretanto, sob outra relação, há uma oposição entre filosofia e simbolismo, caso se entenda este último na acepção mais restrita que lhe dá mais habitualmente, e que, além disso, é também aquela que nós tomamos quando lhe consideramos como propriamente característico das doutrinas tradicionais. Esta oposição consiste em que a filosofia, como tudo que se expressa nas formas ordinárias da linguagem, é essencialmente analítica, enquanto que o simbolismo propriamente dito é essencialmente sintético. Por definição mesmo, a forma da linguagem é discursiva, como a razão humana da qual é um instrumento próprio e cuja marcha segue ou reproduz tão exatamente como é possível. Pelo contrário, o simbolismo propriamente dito é verdadeiramente intuitivo, o que, naturalmente, faz-o incomparavelmente mais apto que a linguagem para servir de ponto de apoio à intuição intelectual e suprarracional, e é precisamente por isso que constitui o modo de expressão por excelência de todo o ensino iniciático.
Assim que a filosofia representa de certo modo o tipo do pensamento discursivo, o que, bem entendido, não quer dizer que todo pensamento discursivo tenha um caráter especialmente filosófico, e é o que lhe impõe limitações das quais não poderia livrar-se. Pelo contrário, o simbolismo, enquanto suporte da intuição transcendente, abre possibilidades verdadeiramente limitadas. A filosofia, por seu caráter discursivo, é algo exclusivamente racional, posto que este caráter é o que pertence em propriedade à própria razão. Assim, o domínio da filosofia e de suas possibilidades não pode estender-se em nenhum caso além do que a razão é capaz de alcançar, e ainda não representa mais que certo uso bastante particular desta faculdade, já que, embora não fora mais que pelo fato da existência de ciências independentes, é evidente que há, na própria ordem do conhecimento racional, muitas coisas que não dependem da filosofia. Além disso, aqui não se trata em modo algum de responder o valor da razão em seu domínio próprio e enquanto não lhe pretenda transpor uma nota, destacamos, a este propósito, que suprarracional não é de maneira nenhuma sinônimo de irracional, o que está por cima da razão não é contrário a ela, mas sim lhe escapa pura e simplesmente. Fim de nota, mas este valor só pode ser relativo, como é igualmente esse domínio. E, além do mais, a palavra rateio mesmo não tem primitivamente o sentido de relação. Não contestamos tampouco, em certos limites, a legitimidade da dialética, embora os filósofos abusem dela muito frequentemente, mas esta dialética, em todo caso, não deve ser nunca mais que um meio, não um fim em si mesmo. E, além disso, pode ser que este meio não seja aplicável a tudo indistintamente. Para dar-se conta disso, só é necessário sair dos limites da dialética, e isso é o que não pode fazer a filosofia como tal. Admitindo inclusive que a filosofia vá tão longe como é teoricamente possível, queremos dizer até os limites extremos do domínio da razão, certamente, isso será muito pouco ainda, já que, para nos servir aqui de uma expressão evangélica, só uma coisa é necessária, e é precisamente esta coisa que lhe estará sempre proibida, porque está por cima e além de todo o conhecimento racional. O que podem os métodos discursivos do filósofo frente ao inexpressável, que é, como explicávamos mais atrás, o mistério, no sentido mais verdadeiro e mais profundo desta palavra? Pelo contrário, o simbolismo, repetimos-lo ainda, tem como função essencial fazer assentir esse inexpressável, proporcionar o suporte que permita à intuição intelectual alcançá-lo efetivamente. Assim, quem tendo compreendido isso, atrever-se-ia ainda a negar a imensa superioridade do simbolismo e a responder que seu alcance transpõe incomparavelmente o de toda a filosofia possível. Por excelente e por perfeita que possa ser em seu gênero uma filosofia, e não é certamente nas filosofias modernas nas quais pensamos ao admitir uma parecida hipótese, não é ainda mais que palha, a palavra é do próprio São Tomás de Aquino, que, entretanto, reconhecer-se-á, não devia inclinar-se muito a desprezar o pensamento filosófico, embora ao menos tinha consciência de suas limitações. Mas ainda há outra coisa, ao considerar o simbolismo como uma forma de pensamento, não lhe considera em suma mais que sob uma relação puramente humana, que, além disso, é evidentemente a única sob a qual seja possível uma comparação com a filosofia, sem dúvida, deve-lhe considerar assim, enquanto seja um modo de expressão para o uso do homem, mas, para falar a verdade, isso está muito longe de ser suficiente, e posto que não toca de maneira nenhuma sua essência, apenas representa o lado mais exterior da questão. Já insistimos bastante sobre o lado não humano do simbolismo para não ser mais necessário retornar a isso muito demoradamente. Basta constatar, em suma, que tem seu fundamento na própria natureza dos seres e das coisas, que está em perfeita conformidade com as leis desta natureza, e refletir que as leis naturais não são, elas mesmas, no fundo, mais que uma expressão e tal uma exteriorização, por assim dizer, da vontade divina ou primordial. O verdadeiro fundamento do simbolismo é, como já o dissemos, a correspondência que existe entre todas as ordens de realidade, correspondência que as liga uma à outra, e que se estende, por consequência, da ordem natural, tomada em seu conjunto, à própria ordem sobrenatural. Em virtude desta correspondência, a natureza toda inteira não é, ela mesma, mais que um símbolo, quer dizer, que não recebe sua verdadeira significação mais que ao se considerar como um suporte para nos elevar ao conhecimento das verdades sobrenaturais, ou metafísicas, no sentido próprio e etimológico desta palavra, o que é precisamente a função essencial do simbolismo, e o que é também a razão de ser profunda de toda a ciência tradicional. Duas nota. É por isso que o mundo é como uma linguagem divina para que
Aqueles que sabem lhe compreender, seguindo a expressão bíblica, caelien narram gloriam Dei, Salmo 19, 2. Fim de nota. Por isso mesmo, há necessariamente, no simbolismo, algo cuja origem se remonta mais acima e além da humanidade, e se poderia dizer que esta origem está mesmo na obra do Verbo Divino, está primeiro na própria manifestação universal, e está depois, mais especialmente em relação à humanidade, na tradição primordial que é efetivamente, ela também, revelação, do Verbo. Esta tradição, da qual todas as demais são apenas formas derivadas, incorpora-se por assim dizer nos símbolos que são transmitidos de idade em idade sem que lhes possa atribuir nenhuma origem histórica, e o processo desta espécie de incorporação simbólica é também análogo, em sua ordem, ao da manifestação. 3 nota. Recordaremos ainda uma vez mais a este propósito, para não deixar lugar a nenhum equívoco, que nos negamos absolutamente a dar o nome de tradição a tudo o que é puramente humano e profano, e, em particular, a uma doutrina filosófica qualquer que seja. Fim de nota. Frente a estes títulos do simbolismo, que constituem seu valor transcendente, quais são os que a filosofia poderia ter que reivindicar? A origem do simbolismo se confunde verdadeiramente com a origem dos tempos, se não estiver, inclusive, num sentido, além dos tempos, posto que estes não compreendem na realidade mais que um modo especial da manifestação. 4 nota. Assim, é muito pouco compreensível que certo rito maçônico, cuja regularidade é além disso muito contestável, pretenda datar seus documentos de uma era contada ab origine symbolismi. Fim de nota. Além disso, como fizemos observar, não há nenhum símbolo autenticamente tradicional que se possa atribuir a algum inventor humano, do qual se possa dizer que foi imaginado por tal ou qual indivíduo, e não deveria isso mesmo dar que refletir aos que são capazes disso. Toda a filosofia, pelo contrário, não se remonta mais que a uma época determinada e, em suma, sempre recente, inclusive quando se trata da antiguidade clássica, que não é mais que uma antiguidade muito relativa, o que prova bem, além do mais, que, inclusive humanamente, esta forma especial de pensamento não tem nada de essencial. 5 nota. Haveria talvez lugar para se perguntar por que a filosofia teve nascimento precisamente no século VI antes da era cristã, época que apresenta caracteres bastante singulares sob muitos aspectos, assim como fizemos observar em diferentes ocasiões. Fim de nota. É a obra de um homem cujo nome nos é tão conhecido como a data em que viveu, e é esse nome mesmo que serve de ordinário para designá-la, o que mostra bem que aí não há nada que não seja humano e individual. Por isso é que dizíamos faz um momento que não se pode pensar em estabelecer uma comparação qualquer entre a filosofia e o simbolismo mais que sob a condição de se limitar a considerar este exclusivamente pelo lado humano, posto que, para todo o resto, não se poderia encontrar, na ordem filosófica, nem equivalência nem tampouco correspondência de qualquer gênero que seja. Assim, digamos, e para pôr as coisas da melhor maneira, a filosofia é a sabedoria humana, ou uma de suas formas, mas não é em todo caso mais que isso, e é por isso que dizemos que é muito pouca coisa no fundo, e não é mais que isso porque é uma especulação completamente racional, e porque a razão é uma faculdade puramente humana, essa mesma pela qual se define essencialmente a natureza individual humana como tal. Assim, tanto faz dizer sabedoria humana, como sabedoria mundana, no sentido no qual o mundo é entendido concretamente no Evangelho. 6 nota. Em sânscrito, a palavra laukika, mundano, adjetivo derivado de louca, mundo, é tomada frequentemente com a mesma acepção que na linguagem evangélica, quer dizer, em suma, com o sentido de profano, e esta concordância nos parece muito digna de observação. Fim de nota. Também poderíamos dizer, no mesmo sentido, sabedoria profana. Todas estas expressões são sinônimas no fundo, e indicam claramente que aquilo do qual se trata não é a verdadeira sabedoria, que, quando muito, não é mais que uma sombra dela, bastante vã, e inclusive muito frequentemente invertida. 7 nota. Além do mais, inclusive para não considerar mais que o sentido próprio das palavras, deveria ser evidente que filosofia não é sofia, sabedoria, não pode ser normalmente. Em relação a esta, mais que uma preparação ou um encaminhamento, poder-se-ia dizer que a filosofia se torna legítima desde que não tenha como meta conduzir a algo que a transponha. Além disso, é o que reconheciam os escolásticos da Idade Média quando diziam, filosofia ancilla theologiae, mas, nisso, seu ponto de vista era ainda muito restringido, já que a teologia, que não depende mais que do domínio esotérico,
está extremamente longe de poder representar a sabedoria racional em sua integralidade. Fim de nota. Além disso, de fato, a maior parte das filosofias não é sequer uma sombra da sabedoria, por deformada que se a suponha, não são, sobretudo quando se trata das filosofias modernas, onde os menores vestígios dos antigos conhecimentos tradicionais desapareceram inteiramente, mais que construções desprovidas de toda a base sólida, massas de hipótese mais ou menos fantasiosas. Em todo caso, simples opiniões individuais sem autoridade e sem alcance real. Para concluir sobre este ponto, podemos resumir em algumas palavras o fundo de nosso pensamento: a filosofia não é propriamente mais que um saber profano, e não pode pretender nada mais, enquanto que o simbolismo, entendido em seu verdadeiro sentido, forma parte essencialmente da ciência sagrada, que não poderia existir verdadeiramente, ou ao menos exteriorizar-se, sem ele, já que então lhe faltaria todo o meio de expressão apropriado. Sabemos bem que muitos de nossos contemporâneos, inclusive o maior número deles, infelizmente, são incapazes de fazer como convém a distinção entre estas duas ordens de conhecimento, se é que um conhecimento profano merece verdadeiramente este nome, mas, bem entendido, não é a esses a quem nos dirigimos, já que, como declaramos bastante frequentemente em outras ocasiões, é unicamente de ciência sagrada, do que entendemos nos ocupar por nossa parte.